Claro que a grande questão é saber até quando vai a chuva no sul do país, para que, claro, a chuva ceda, para que os trabalhos de resgate possam ser retomados. E nós temos um convidado aqui na Jovem Pan, o Glauco Freitas, que é meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Glauco, como vai? Muito obrigado sempre pela participação do IMET aqui na programação da Jovem Pan. Qual é o potencial dessa chuva que atinge o Rio Grande do Sul nesse fim de semana e quais são as projeções? A pergunta que todo mundo se faz é até quando vai essa situação. Bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Thiago, boa tarde a todos os telespectadores. Primeiramente, nossa solidariedade a todos os gaúchos, eu sou gaúcho e sou de Porto Alegre. Então, quais as condições do tempo agora para as próximas 48, 72 horas? Continua a instabilidade provocando chuva, principalmente na faixa central. O que está acontecendo? Está acontecendo um bloqueio atmosférico, ou seja, as frentes que provocam chuva, os sistemas frontais que provocam chuva, estão parados no Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, a região norte, ali de Erechim, Nonoai, está com 28 graus. Em relação ao sul do estado, está com 15, 17 graus em Bagé. Então, esse contraste de temperatura entre essas duas massas de ar provoca essa chuva. E continua permanecendo aí, pelo menos até as próximas 72, porque está sob um bloqueio atmosférico. A gente está com uma onda de calor na região mais central do Brasil e uma massa de ar polar avançando. A expectativa é que essa massa de ar polar que venha forte, que vai trazer frio, vai trazer consequências, ela consiga romper esse bloqueio e diminuir a chuva no estado. Enquanto isso, temos que esperar essas novas avaliações dos modelos para que realmente essa massa de ar polar venha e acabe com esse bloqueio atmosférico, pelo menos por alguns dias. Pois é, os modelos meteorológicos a gente sabe, né? Não tem como precisar exatamente o dia, a hora, enfim. Mas a possibilidade é que talvez até a metade da semana que vem a situação já esteja um pouco mais confortável, se isso é possível, Glauco? A gente tem que entender também a climatologia do estado. Assim, nessa época do ano, a cada 7 dias passa um sistema frontal. Numa situação dessas, vai passar em menos tempo, ou seja, a gente vai ter 3 a 4 dias de tempo seco. Então, a situação essa é para os próximos meses, vamos dizer assim, né? Pelo menos 4, 5, 6 dias de tempo seco. Não muito mais que isso. Claro que pode acontecer uma situação onde essa massa de ar quente desça mais, onde o bloqueio fique mais embaixo, e vai até nossos irmãos argentinos e uruguaios, permanecendo mais quente e seco para nós, mas, pelo contrário, a situação permanece nessa aí. Essa briga de duas massas de ar. A massa de ar quente do centro do país e essas massas de ar frio que vem da Antártica. Esse encontro dessas duas massas de ar está provocando esses sistemas frontais no Rio Grande do Sul. O Glauco, é possível fazer uma comparação com essa chuva dos próximos dias com o que nós já tivemos aí no Rio Grande do Sul? Ou seja, o potencial é um potencial danoso menor ou não? É difícil saber, depende então de todos esses fatores que você cita aqui pra gente. Primeiramente, uma chuva agora de 10, 20 milímetros para grandes transtornos, né? Então, a chuva que está prevista agora é uma chuva de 3 dias, equivale a um mês. É 100 milímetros, é muita chuva. Na outra vez, a gente teve 300 milímetros. E dependente dos volumes de chuva que são previstos, a quantidade de chuva, é o seguinte: qualquer chuva que venha acontecer agora é muito preocupante, porque acaba mantendo esse nível, principalmente do Lago Guaíba, alto, não deixando escoar essa chuva. Glauco, você conta pra gente que é do Rio Grande do Sul, então conhece, obviamente, muito bem a geografia do estado. Tem muita gente deixando, por exemplo, a capital Porto Alegre, indo para o litoral. Esse movimento já foi feito nessa semana, né? Muita gente que a gente vem conversando aqui na programação da Jovem Pan relata isso, as pessoas deixam a capital ou outras cidades e vão para o litoral. O potencial de chuva ainda no litoral é um potencial menor, maior? Qual que é o risco que essas pessoas também correm e elas tentando escapar dessa situação que o estado está vivendo? Isso, Thiago. Minha família está no litoral, somente no litoral norte, do Rio Grande do Sul, que foi menos afetado. Há uma possibilidade de chuva ali, em torno de 50, 60 milímetros. Já alaga normalmente uma chuva assim, mas nada comparado ao que aconteceu anteriormente. É uma região que tem um escoamento rápido para o mar, então o pessoal do litoral alaga um pouco a cidade ali, né, as ruas, mas rapidamente a água vai para o mar. Então,
não é tão preocupante no litoral. Vai ser uma chuva mais significativa, sim, na região que vai de Porto Alegre até o litoral norte, a chuva são mais significativa, mas como eu falei, esse sistema está oscilando entre o norte e o sul, então ele pode baixar um pouquinho mais atingir o litoral sul, Rio Grande do Sul, ali Rio Grande, ou pode avançar um pouquinho mais até atingir o litoral norte do Rio Grande do Sul. Ô Glauco, deixa eu fazer uma pergunta do ponto de vista da própria meteorologia. Até que ponto a meteorologia, os modelos precisam também evoluir para constatar problemas como esse que nós estamos vivendo? Ou seja, muita gente foi pega de surpresa, a gente sabe que o clima não é mais o mesmo, mas a meteorologia também está investindo em ampliar os equipamentos para se constatar, para conseguir saber realmente, prever com mais facilidade desastres como esse, para que, claro, as consequências não sejam tão graves como as consequências que nós estamos vendo aqui. Você, como um meteorologista experiente, o que pode dizer em relação a isso? A meteorologia não é pega de surpresa, tá? A gente já vem avisando isso lá desde setembro, outubro do ano passado. A gente teve um efeito El Niño. El Niño é chuva na região sul do Brasil e tempos mais secos na região norte do Brasil. Em se tratando de um super El Niño, a expectativa é de muita chuva, não desses níveis, mas uma expectativa muito alta nessa região do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Os modelos, quando é um evento desse de grande escala e também de grandes proporções, melhor dizendo, a gente consegue prever com vários dias de antecedência. O que as pessoas não compreendem é quando é aquela chuva pontual, chove no norte de uma cidade ou no sul de uma cidade. Então, as pessoas acham que a gente está errando a previsão. Mas quando é um volume desse, uma área tão abrangente, os modelos estão muito bem avaliados e com boa precisão. O problema é assim, 1 grau de latitude que a gente erre, Thiago, é 110 quilômetros, ou seja, apenas em todo o planeta, 360 graus, 1 grauzinho que a gente erra é 110 quilômetros, ou seja, que pode acontecer em Santa Catarina e não acontecer no Rio Grande do Sul, ou acontecer no Uruguai e não acontecer no Rio Grande do Sul. Mas é 1 grau de latitude. Mas quando esses eventos com volumes altos, os modelos estão pegando. Tanto que a gente deu avisos várias vezes, né, antecipados, está dando vários avisos aqui no NEMET, mostrando quais são as áreas. A gente erra um pouquinho uma área, uma região mais noroeste do estado, mas isso sempre está colocando que é uma situação onde ocorrem volumes expressivos de chuva nas próximas 24 horas, 48 horas. E o clima, já vem no cientista desde a década de 70, falando, vai chover bastante na região sul do Brasil, vai ter alagamentos, vai ter enchente, vai ter regiões secas, como na Amazônia. A gente já vem falando isso aí há um tempão. Então, quer dizer, não foi pego de surpresa, nós estamos... A boa notícia, assim, que a gente tem tecnologia, nós temos informações, a gente tem tudo para auxiliar a população gaúcha e brasileira e mundial com esses nossos modelos, com o nosso conhecimento, com a nossa estrutura. E o que a climatologia diz agora para os próximos meses? Porque você falou do El Niño, a substituição, né? El Niño, El Niña, esse revezamento que é feito, e a gente sabe que agora nessa substituição há uma tendência de um tempo um pouco mais seco. Isso é verdade? Isso deve acontecer nos próximos meses ou ainda é cedo saber? A princípio, os modelos e a nossa análise está mostrando justamente isso, Tiago, entendeu? A gente sair do El Niño e rapidamente ir para uma laninha. O que é a laninha? Vem um período mais seco ao estado. Até tem alguns modelos indicando uma super laninha, ou seja, um período de estiagem. Mas isso lá para o meio do ano. A gente tem que pensar agora em socorrer as pessoas, dar um atendimento total às pessoas agora. Isso é mais para ação de governo. A partir de uma certa situação, mais adiante, o governo se preparar para a situação. Mas agora ainda há uma transição de sistemas de El Niño também para a Laninha. Nesse intervalo de neutralidade que vai acontecer, também teremos eventos bastante expressivos ao longo dos próximos meses. E, Glauco, até uma pergunta do ponto de vista pessoal, você é do sul do país, a sua família passou felizmente ilesa a isso, o que você pode contar pra gente? Você não está no Rio Grande do Sul, você está fora do Rio Grande do Sul, você passou longe disso? Passei longe disso, né? Por coincidência, eu vim aqui para o Instituto Nacional de Meteorologia em novembro, né? E a minha família realmente saiu ali, porque estava sem luz, sem água, e para aliviar a pressão em Porto Alegre, toda pessoa que puder sair de Porto Alegre para aliviar a pressão, deve se deslocar para os locais que não estão sendo tão atingidos, como o litoral norte. Mas agora o litoral norte também vai ser um pouco mais
atingido por essas chuvas de hoje e de amanhã, mas a tendência lá a região está mais segura devido aos volumes de chuva que aconteceram anteriormente, né? Que foi 300, 700 milímetros em algumas regiões do estado. Ali no litoral foi em torno de 100, 150 até 200 milímetros. Veja que é quase 3 vezes mais que aconteceu na faixa central e mais ao norte do estado para o litoral norte. E só mais uma questão. A gente vem falando do Guaíba, por exemplo, e de rios que continuam com um volume muito alto e não necessariamente se continua chovendo, esses rios continuam com um volume muito alto. Por que há essa dificuldade dos rios baixarem? Porque há uma geografia do estado que infelizmente favorece a isso? Ou você, como especialista, o que pode dizer, se é que a gente tem como dar uma explicação mais técnica para o nosso público? A área de vazão fica lá no Rio Grande, então a distância ali para correr toda essa água aí é de 700 metros. Então, toda essa chuva que acumula no Lago Guaíba, que é uma região de acúmulo de água, vai em direção ao sul do estado. Então, o vento sul represa. Então, todo esse acúmulo, vamos dizer assim, com uma região muito estreita para escoar toda essa água, demora um pouco. E ainda mais isso, continua chovendo no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Então, essas regiões colaboram para que essa chuva venha acontecer nessa região, provocando aumento do nível do Lago Guaíba e também Lagoa dos Patos, enfim, várias regiões, vários rios, né, o Taquari, o Gravataí, para que isso contribui para essas regiões aumentar o nível dos rios nessas localidades. E, Glauco, algum alerta para os estados vizinhos, Santa Catarina, Paraná? Felizmente foram estados que, apesar de terem sofrido com a chuva, a dimensão não foi nem a dimensão próxima ao que o Rio Grande do Sul viveu. A gente sabe que o Uruguai também está vivendo uma situação muito difícil, ou seja, quanto mais ao sul, mais problemas. Há algum alerta para essas outras regiões também para os próximos dias? Sim, como eu falei, tá? Esse sistema está oscilando bem no centro do Rio Grande do Sul. Uma hora ele avança para Santa Catarina, provocando muita chuva, outra hora ele recua em direção ao Uruguai. Então, esse sistema vai ficar oscilando isso aí até terça ou quarta-feira, quando uma massa de ar polar vai entrar, aí vai empurrar esses sistemas que estão provocando chuva para o oceano, daí abre o tempo. Mas, enquanto isso, continua essa oscilação entre Santa Catarina e o Uruguai, e principalmente passando pelo Rio Grande do Sul. Então, quando vai para Santa Catarina, passa para o Rio Grande do Sul. Quando vai para o Uruguai, passa o Rio Grande do Sul. E quem é mais afetado? O Rio Grande do Sul. Essa briga entre as duas massas de ar, a massa de ar quente e a massa de ar frio. Então, há um aviso, há uma atenção muito grande para Santa Catarina também, principalmente na fronteira com o Rio Grande do Sul e também para o Uruguai nas próximas horas e também nos próximos dias. Claro, sem dúvida. E qual é o potencial de queda de temperatura forte para esses próximos dias? A gente tem um repórter, o Bruno Pinheiro, que está em Canoas. Num dia ele estava falando com 30 graus e no dia seguinte 15 graus. E qual o potencial para que essa temperatura continue caindo? E a gente sabe que a situação é muito complicada por causa dos desabrigados. Muita gente em abrigos e as baixas temperaturas sempre são uma dificuldade em relação a isso, né? Os modelos muito difíceis erram essas temperaturas, né? Então, há uma expectativa de entrada dessa massa de ar polar muito forte lá pela terça, quarta-feira, baixando as temperaturas. Temos geada na região da campanha do Rio Grande do Sul, então, temperaturas ali em torno de 1 a 2 graus. Também na serra, tanto catarinense como a gaúcha, em torno de 2, 3 graus de temperaturas. Vai baixar bem as temperaturas lá pela quarta-feira com a entrada dessa massa de ar. E a população já está sendo avisada, também a Defesa Civil, estão todos já se preparando, pegando roupas para que se protejam desse frio. O problema não é só o frio, né? É o pessoal ficar úmido e com frio, né? A pessoa molhada com frio também prejudica também as pessoas, pegando uma gripe e outras atividades, situações que prejudicam o corpo humano. Mas a grande preocupação também são com as pessoas que vão auxiliar as outras, que não estão com as roupas preparadas, não tem uma roupa de neoprene, aí está com um abrigo molhado. Quer dizer, com a temperatura de 5 graus com um abrigo molhado, traz uma grande preocupação para essas pessoas que estão ajudando, então. Glauco Freitas é meteorologista do INMET. Glauco, olha, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan e de forma pessoal também, boa sorte para você, para sua família no sul do Brasil. A gente volta a se falar e um bom fim de semana. Até a próxima. Bom trabalho.